Aleluia. Deus é bom. Nós precisamos acreditar, porque quando nós falamos de Deus, sem acreditar, é como se fosse um programa de televisão, que Ele está lá, mas eu não toco. Agora é hora de você tocar, é hora de você ultrapassar os limites, de você não só confiar, mas colocar em prática, para que Deus possa responder a você. Então, eu falo muito isso, porque eu falo assim, pregar, ministrar a palavra, eu nem sei quantas palavras já ministrei na Aliança da Paz, nem sei mesmo, porque a última vez que o pastor Fábio contou lá, tinha mais de 2.000 pregações, então, acho que já foi bastante ministrações. Só que é como um médico que havia receitas, né? Ele dá receita, mas se você não colocar ela em prática, ou seja, não tomar o remédio do jeito que está escrito, ela acaba não funcionando. Aí alguém pode dizer assim, bom, então esse remédio não funciona, esse remédio não é bom. Mas se eu não tomei, se eu não levei a sério. Eu lembro uma vez que uma moça foi falar com a bispa lá, e ela disse assim que ficou grávida porque o anticoncepcional não funcionou. Ela era casada, não funcionou. E aí a bispa perguntou, como não funcionou? Você tem direito de ir falar com médico, hospital e processar o laboratório, se for o caso? Ela falou, eu fiquei uns 5 dias sem tomar, mas eu tomei os 5 de uma vez. É o mesmo remédio? É o mesmo remédio, é o mesmo remédio, apenas não foi tomado da forma correta. E é isso que nós precisamos, todo dia nos renovarmos na palavra de Deus, todo dia nos enchermos da presença do Senhor, todo dia. Apóstolo, mas hoje eu não estou muito bem. Tudo bem, meu irmão, chore, mas chore nos pés do Senhor. Mas hoje eu queria ficar quietinho. Cante na presença de Deus. Pode ser desafinado, não faz mal, mas o teu louvor vai ser uma adoração, vai ser uma coisa mais profunda. Nós precisamos entrar nesse mistério, nós precisamos entender quem é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre a terra para ficar conosco. Sabe para quê? Para nos ajudar a vencer os momentos difíceis. Eu digo que Jesus é o intercessor entre nós e Deus, mas enquanto nós estamos aqui na terra, o Espírito Santo é o nosso intercessor junto com Jesus. Ele nos leva a buscar em Jesus aquilo que é promessa, Ele nos coloca mais perto, Ele nos faz entender e acreditar, Ele nos faz não só buscar, mas viver aquilo. Então, se você fala em línguas, durante o dia, fale em línguas. Se você não fala, acredite, o Espírito Santo pode te batizar, basta você desejar, você querer, porque você é uma pessoa especial para Deus. Você aceitou a Jesus, e Jesus já te conhece. Na hora que você aceitou a Jesus, naquele momento já houve uma liberação do Espírito Santo sobre a sua vida. O batismo, a continuidade dele, aí precisa que você deseje. Mas quando você aceitou Jesus, quando Jesus entrou na sua vida, o Espírito Santo também já tocou em você, também já está ali na sua vida. Agora, crescer essa comunhão depende de nós, mas Ele vem para nos fortalecer, para fazer de nós testemunhas de Cristo. Está lá no livro de Atos, no comecinho do livro. Ele faz de você testemunha. Quer dizer, para eu ser testemunha, eu tenho que ter visto, eu tenho que ter participado. Ninguém é testemunha que você nunca viu, você não conhece. Então Ele vai te levar a conhecer. Então faça isso durante o dia, fale com o Espírito Santo. Apóstolo, mas eu ainda não tenho os dons. Não se preocupe com isso, Ele vai distribuir para aquilo que for útil. Está escrito na Bíblia, Ele vai dar a você para aquilo que for útil. Mas se você não vai usar, para que você quer? Mas se você não vai se dispor a isso, para que você quer? Então comece realmente tendo um relacionamento. Ninguém casa sem ter namorado. Então é óbvio e necessário que você se aproxime dele, para começar a ter intimidade com ele, para aí sim você ser batizado, para você ter os dons, para você ter uma intimidade com o Espírito Santo. Depende só de nós. Então libera o seu coração hoje, tá bom? Em nome de Jesus. Mas nós estamos aí na série O Poder da Raiz. Amém ou não? Vocês estão tristes hoje? Não, né? Por favor, não fiquem tristes, né? E eu coloquei como tema raízes profundas.
raízes profundas. É muito importante isso. Nós vamos falar no livro de Jonas hoje, né? Quando a árvore ou a planta tem raízes profundas, ela não apenas se estabelece, mas ela consegue se alimentar mesmo em meio às dificuldades de tempo ou lugar. Não importa, se ela tem raízes profundas, ela consegue. Você vai, principalmente lá em Israel, naquela região, você encontra as tamareiras, né? Aquelas tâmaras, né? Aquela fruta que aqui não é muito comum, mas tem, né? E lá é bastante comum. Mas é engraçado, porque em muitos lugares eles são pedregosos, arenosos. Se fala assim, aqui não tem cara que tenha água, mas ela tem, né, uma quantidade de tâmaras lá em cima maravilhosa, e a deles são grandes e até muito largas, assim, é muito gostosa, né? Por isso eles dizem, né, que quando eles falam de mel naquela região, eles não estão falando do mel da abelha, eles estão falando muitas vezes, da maior parte das vezes, de mel das tâmaras, de tão doce que é, de tão gostoso que é. Mas quando você olha para o chão, você fala que não pode ter água para isso, não pode ter como ela se alimentar, mas diz que ela tem raízes profundas, que ela busca isso. Você já reparou que algumas raízes conseguem quebrar as calçadas? Já olhou para isso? Elas quebram as calçadas e você fala assim, pô, é concreto. Às vezes você manda um pedreiro quebrar a calçada e ele leva, sabe, um tempão, e é duro pra caramba para ele quebrar, né? Mas a raiz consegue quebrar, se aprofundar e criar uma estrutura ali que até para você tirar a raiz é difícil, porque ela tem força, porque ela vai se aprofundando, ela se garante buscando o alimento até a umidade necessária para subsídio da sua árvore, daquilo que ela está gerada. E aí você fala, puxa vida, a raiz é muito importante, porque a gente olha e não percebe, mas ela precisa de alimento. Mas ela mesmo nos lugares áridos, mesmo nos lugares, quer ver, você olha aí, às vezes está numa avenida, pega uma avenida, e de repente tem uma árvore colocada pertinho do asfalto, e ela se enfinca ali de uma forma, e a raiz dela vai, daqui a pouco você olha para o asfalto, está sendo levantado, ela entrou profundamente, ela se mantém. Precisamos seguir os exemplos dessas árvores e procurar estabelecer nossas raízes profundas, para que vão nos garantir uma vida longa. Nós precisamos dessa visão, né, de força espiritual, para que a gente saiba que nós não vamos ser levados por momentos. Veio uma chuva forte, derruba a árvore. De repente agora o clima ficou seco, ela morre, fica seca. A raiz é muito importante. E aí você começa a ver esses países aonde cai neve, aonde o gelo se forma, aonde você chega lá num certo momento, né, sei lá, novembro, outubro, começa a ficar ruim o tempo, você começa a ver as folhas, né, cair todas. Quando chega em novembro, aí você já vê o chão ficando branco. Quando chega normalmente em dezembro, já tem camadas às vezes de meio metro, 1 metro, chega a lugares que tem 2 metros de altura de neve colocada sobre. Você fala, coitada, aquela árvore já morreu, ela já morreu. Não, a neve passa, vem um raio de sol, alguma coisa, e a árvore volta a se estabelecer. Ela consegue enfincar as raízes dela no profundo, e apesar de parecer que ela morreu, ela não morreu, ela está se guardando, porque assim que passa, você consegue enxergar. E é mais interessante ainda, que tipo pinheiro, esses que são mais fechados, eles ficam secos, porém, com a neve, com tudo, de repente do nada, num dado dia lá, quando as coisas melhoram, você vê um buraquinho se fazendo e vê um passarinho sair lá de dentro. Até os pássaros procuram algumas dessas árvores para se proteger, porque eles sabem que ela não morre, e que dela ele consegue ainda bicar lá os galinhos ou alguma parte. A raiz, ela se estabelece não só para ela, uma raiz profunda dá para ela uma boa condição, mas também para todos aqueles que estão em volta. Imagina, você é pai, você é mãe, você é irmão de alguém, talvez no trabalho. Se você tiver raízes profundas, espiritualmente falando, muita gente vai se aninhar embaixo dos seus galhos, vai conseguir entender como deve se proteger através do seu ensinamento, da sua orientação. Por isso que as raízes serem profundas não é uma coisa simplesmente para uma pessoa, mas ela começa a trazer segurança para ela e para quem estiver à sua volta. A bênção de Deus vai muito além do nosso entendimento.
né? A cada dia Deus tem trabalhado para tirar as nossas raízes do raso, para colocar as nossas raízes no profundo, na intimidade perfeita com o Senhor. Muitas vezes a gente não entende isso, muitas vezes a gente acha que Deus está querendo nos punir, nos prejudicar. Vem a dificuldade mesmo, e aí as pessoas começam a reclamar da dificuldade, mas não prestam atenção no que Deus está provocando você. Jeremias 17:5, olha o que ele fala: assim diz o Senhor, maldito do homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Por quê? A confiança nele mesmo não é a garantia que ele precisa. A raiz dele precisa se alimentar de algo mais forte, de algo mais firme. Nós sabemos muito bem que no mundo nós temos condição de ganhar dinheiro, nós temos condição de ter bens bons, nós temos condição de uma porção de coisas, passear e etc, etc, etc. Mas a gente conhece mesmo quem nós somos no momento da dificuldade. Quando as coisas estão difíceis, como é que você se mantém? Você procura alguém que tem uma palavra mais forte, você quer a ajuda de alguém. Imagina, você foi no médico, o médico desengana. Tem médicos que falam isso: olha, aqui minha parte encerrou, daqui para frente só Deus para te ajudar. Ou para o familiar, agora é só Deus, porque eles sabem que o limite dele chegou, mas o de Deus não chega. Deus não tem limites. Por isso a nossa raiz tem que estar estabelecida de uma maneira forte, uma maneira profunda. Para quê? Para que mesmo no meio da dificuldade a gente consiga buscar aquilo que pode nos alimentar, buscar aquilo que pode nos proteger, buscar aquilo que pode nos dar uma visão que realmente traz transformação. Você pega a pessoa, quando ele ficou, vamos falar, 2 anos desempregado, e ele vai fazer uma entrevista. Quando ele vai para a entrevista, o próprio entrevistador já percebe, porque ele falando, ele já está meio abatido, já está olhando mais para baixo, ele já está se sentindo perdido, porque ele já sabe, faz 2 anos, eu estou numa dificuldade, eu não posso perder esse emprego. Quando você fala para um selecionador: olha, eu faço qualquer coisa, só não posso perder emprego, você já perdeu o emprego, porque ele não quer uma pessoa caída, ele quer uma pessoa firme, ele quer uma pessoa que tenha raízes profundas. No meio da dificuldade, ele vai saber o que fazer, ele vai saber como lidar, ele vai saber o que ele tem como propósito. Eu lembro da última empresa lá que eu fui, ainda estava trabalhando na época, fui fazer lá a tal da seleção, conversar, e aí a moça falou para mim assim: qual é o seu hobby? Eu falei: eu não tenho, sinceramente, não tenho um hobby, eu não sou desportista, eu não faço isso, faço aquilo. Ela falou: mas o que você faz, por exemplo, final de semana, à noite? Eu falei: eu sou pastor de uma igreja. Então o seu hobby é ser pastor? Eu falei: não, meu hobby é trabalhar aqui, ser pastor é minha vida. Aí ela olhou para mim e fez assim, eu falei: você queria saber a verdade, e essa é a verdade. Isso aqui é para me manter financeiramente, tal e tal e tal, porém o meu principal é ser pastor. Ela colocou lá ótimas observações que o diretor, quando pegou, falou: nossa, ela escreveu tão bem de você. Eu pensei assim: estraguei tudo agora, porque eu falei a verdade. Não, eles procuram pessoas que tenham raízes profundas. Você não é qualquer um, você não faz qualquer coisa, tudo na sua vida tem um propósito. Então pessoas gostam de homens e mulheres que tenham propósito, que ele sabe que você vai lutar, que ele sabe que você vai procurar, que você vai objetivar, que você não volta atrás, que você tem uma visão, e isso é importante. No livro de Jonas, nós vemos o cuidado de Deus para mudar a vida de Jonas espiritualmente. Jonas como profeta era raso, Jonas como profeta tinha uma raizinha curta, né? E Deus estava providenciando para que as raízes de Jonas se desligassem do raso e se estabelecessem no profundo. E para isso, ele começa a observar algumas coisas em Jonas. Quando Deus dá uma ordem para Jonas, que ele vá até Nínive, o que ele faz? Está aqui, Jonas 1:1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
Jonatas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Sério, nós todos, eles também na época sabiam disso, os profetas sabiam disso, que Deus tem os seus olhos aonde? Como é que você sai daqui, Deus te manda para um lado, você vai para o outro e acha que Deus não vai ver? Deus não vai saber? Deus não está dentro daquela... Se Deus falou com ele para fazer uma coisa, ele teria que ter a determinação, chamado de profeta, de cumprir a palavra. Porque diz que o profeta é como a boca do Senhor, ou seja, Deus não vai fazer, Deus envia os seus profetas. E aí ele vira para o lado contrário, ele deixa de ir aonde foi mandado para Nínive, para ir para Tarsis. Deus olha para isso, poderia ter falado o quê? Deixa esse sujeito atrapalhado para lá. Ele falou, não, ele é um profeta, mas a raiz dele é rasa, eu preciso tornar a raiz dele profunda. Diga profunda, grava isso no seu coração. A raiz rasa é fragilidade humana, é fragilidade espiritual. A raiz profunda espiritual torna você forte para viver as situações, tanto no físico quanto no espiritual, com um propósito e um objetivo. Muda a tua visão, né? Quem tem raízes profundas sabe quem ele é e quem ele não é. Jonas sabia quem ele era? Mostrou que não. Mostrou que ele não sabia quem ele era. Porque se Deus pediu para ele ir, ele deveria confiar em Deus, falar, eu vou. O povo lá é difícil, o povo lá realmente era rebelde, aquela cidade estava fazendo um monte de coisas erradas, porém, quem garantiria a vida dele era o próprio Deus. Então é debaixo dessa garantia, debaixo dessa visão, que ele precisava se estabelecer. E você? Como é que é a sua posição? Quando você ouve uma palavra que vai contra aquilo que você tem como objetivo. Outro dia, no sábado, um dos ministros que estavam aqui, ele cantou uma música que há muito tempo eu não ouvia. Ele fala assim, para Deus quebrar o vaso e fazer ele de novo. A gente reparou que metade cantou, outra metade não cantou. A igreja estava bem lotada e não cantou. E eu comecei a rir, porque eu lembrei uma vez que o povo começou com essa história. Não, eu já tenho muito problema, eu não quero ser quebrado. Mas quando essa música falava de quebrar o vaso e fazer ele de novo, ele não estava quebrando assim, o Senhor vai te dar uma surra e você vai ficar lá quebrado. Não. Ele estava falando de fazer você estar mais perfeito, melhor, mais valorizado, de uma forma a ser visto por todo mundo. Você pega um vaso, está meio trincadão, raladão, você olha, o pessoal olha e fala assim, usa o vaso, mas porém ele não vale muita coisa, mas você pega aquele vaso, né? Faz ele novo, moe ele, põe aguinha de novo, começa a mexer. Eles faziam isso, às vezes, né? De refazer o vaso. Aí pega esse vaso, faz de novo, cozinha ele lá do jeito que tem que ser cozido, tal. Aí pinta bonitinho, aí todo mundo fala, não, esse vaso tem valor. Só que hoje, o crente em si, ele morre de medo, porque ele vê tanta dificuldade aí fora, que ao invés de ele lembrar quem é o Senhor da vida dele, ele fica pensando como se as pessoas estivessem no mundo e fossem ser tratadas pelo mundo, né? Porque o mundo jaz do maligno. Então, se uma pessoa vai roubar você, ele quer matar você, ele quer bater em você, ele quer judiar de você. Se você trabalha numa empresa e eles não precisam mais, eles te mandam embora. Se for olhando a situação, você fala assim, são dificuldades costumeiras ou contínuas. Agora, quando você de repente está falando de Deus, como Jeremias fala, né, de quebrar o vaso, fazer de novo, nas mãos do oleiro, ele está falando de ser melhor, de estar debaixo da vontade de Deus. E é isso que nós percebemos aqui. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quem é o Deus da minha vida, não é que eu não vou ter dificuldade, não é que eu não vou ter medo, não, mas eu sei que Ele sempre vai comigo até o fim. Ele não vai me deixar na metade do caminho. Ele não vai dizer assim, eu te empurrei, agora
passa você no vale. Não, não, ele vai passar pelo vale comigo e vai me dar vitória, vai me ajudar a alcançar a vitória, porque debaixo da palavra dele eu estou completo. Quem tem raízes profundas não sai da posição facilmente. Quem tem raiz profunda, ele vai encontrar pessoas, vai ter gente falando bobagem, vai ter uma opção de coisa acontecendo, mas não é qualquer coisa que tira ele da posição, porque ele tem um propósito. Quem tem raiz profunda sustenta o peso da dificuldade, ao invés de lançar seu peso sobre os outros. O que o Jonas fez? Comprou uma passagem e entrou num barco. Ele pagou para desobedecer a Deus. Já pensou? Tem gente pagando para pecar, não tem? Tem gente que paga para ir na prostituição, tem gente que paga para ir nos lugares errados, aí, etc. Tem gente que paga para fazer tudo que não é certo. E aí depois ele fala, mas e o amor de Deus? Fala assim, cara, você está gastando o seu dinheiro para sair da presença de Deus e não está prestando atenção. E ele entrou no barco, o que aconteceu com o barco? Quase foi afundado, quase foi a pique, né? Quem tem raiz profunda sustenta o peso da dificuldade, ao invés de lançar o seu peso sobre os outros. Quem tem raízes profundas serve de proteção para quem precisa. Ele entrou no barco e o pessoal começou a procurar. Eles não eram pessoas voltadas para Deus, eles tinham deuses pagãos na vida deles. Então diz aí a Bíblia que cada um foi orar para o seu Deus. Quer dizer que tinha muitos deuses, cada um foi orar para o seu Deus. Mas quando procuraram Jonas, onde é que ele estava? Dormindo. E aí eles falaram assim, esse cara é louco, como ele está dormindo? Nós estamos aqui quase afundando e o cara está dormindo. Mas Jonas estava fazendo isso por duas coisas. Primeiro, ele sabia qual era o problema e ele não queria revelar. Segundo, ele sabia que Deus tinha um propósito, já tinha chamado ele. Então ele falou assim, provavelmente morrer eu não vou. Morrer eu não vou, isso aqui vai virar uma bagunça. E quantos crentes não fazem isso? Ele sabe o que é certo e sabe o que é errado, e aí ele fala assim, o barco está balançando, mas eu sei que Deus é maravilhoso, Ele ainda vai me dar uma chance. Mas ele sabe que está errado. Não era mais fácil voltar, se posicionar? Mas ele continua, ele desobedece, ele acaba tomando atitudes que não são adequadas, ele sai fora do propósito de Deus. E é isso que nós precisamos entender, né? Quem tem raízes profundas serve de proteção para quem precisa. Eu, quando sei que estou errado, quando acordaram ele, o que ele fez? Acordaram, ele foi lá, falou para ele, o dorminhoco, vai orar para o teu Deus, quem sabe ele nos ouça. Ele falou, eu sei o que aconteceu, sabe? Sei, Deus me mandou ir para Nínive, eu vim para cá e tal. E eles falaram, e agora, o que a gente faz? Falaram, vocês vão ter que me jogar no mar. Olha que situação, vocês vão ter que me jogar no mar. Por que ele não pulou? Olha, irmão, o que tem de crente que vai ali no pé da escada pedir oração, sabendo que está com coisa errada, não é um nem são dois. Mas aí eles esperam. Quantas vezes a bispa revela o que está acontecendo? Você está fazendo isso. É verdade. Sabe aquela pessoa, me joga do barco, me joga do barco. Por que não pula? Por que já não fala assim, está errado isso, eu vou consertar, ou eu vou para o mundo de uma vez, vou curtir meu barato, né? Mas eu vou tomar uma posição, porque eu sei o que é certo e errado. Eu sei que Jesus Cristo é o Senhor, eu sei que Deus enviou o seu Filho, eu sei que o final vai ter o Apocalipse e tudo aquilo vai acontecer, eu sei. Então é uma escolha minha, é uma escolha sua. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Aí eles jogaram ele para fora e o barco acalmou, o mar se acalmou. Olha que situação, né? Quem tem raízes profundas não dorme em meio à tempestade, sempre está pronto. Ele dormiu, ele não estava pronto, ele dormiu. Quem tem raízes profundas valoriza a vitória e não a derrota, porque ele sabe que Deus é o orientador, que não vai ter como perder. Só que ele não, ele deixou a coisa entortar toda. Como assim entortar toda? Você lembra que depois que ele caiu no mar, veio um peixe grande e fez o quê? Engoliu. Quer dizer, é isso que você faz? Aquela hora que os próprios marinheiros disseram para ele, clame ao seu
Deus. O que ele fez? Não, me joga do mar. Deus estava usando, entre aspas, a mula estava usando alguém que nem tinha parte com ele, para avisar ele: quer mudar a sua história? Comece clamando, comece se posicionando. Então, antes da gente chegar e começar a reclamar, antes de chegar e dizer que a nossa vida está uma porcaria, que a gente não consegue, que isso, que aquilo, que tem problema no casamento, que relacionamento com o filho, sei lá, qualquer coisa que seja, aprenda: o que abre a porta é o seu clamor. Deus não vai ficar olhando para o seu choro simplesmente, Deus não vai olhar para a sua reclamação simplesmente, mas Ele vai olhar para o seu clamor. Quando você entender isso, é muito importante. Será que Deus está falando com você agora? Será que dá para você entender que a única maneira de tirar Jonas do raso era fazer Jonas orar e clamar? Mas ele estava dentro do navio e foi falado para ele: ora e clama, e ele não orou nem clamou. Então ele teve que ir para o mar, e aí ele vai para o mar sozinho, e o peixe engole ele, o grande peixe, como ele fala, engole ele. A dificuldade que te alcançaram não foram para te derrubar, mas para te tirar do raso em que você estava vivendo. Será que você está pronto para clamar? Qual a diferença de orar e clamar? Vou dar o exemplo da sua mãe quando você fazia coisas boas e coisas erradas. Você estava lá na casa, a mamãe queria falar com você, ela falava assim: José, vai até a cozinha e pega para mim tal coisa. Mas de repente, você estava não fazendo nada, causando problema e etc. E ela vai falar para você a mesma coisa: José, vai na cozinha e pega. Qual dos dois você ouve mais? O que você acha que o José fazia quando ela falava a segunda vez? Saía no pique, porque ele sabia: a próxima é o chinelo. A mesma coisa quando nós vamos falar com Deus. Nós vamos clamar, nós vamos colocar força no nosso coração, força na nossa voz, força, se for chorar, chore com vontade. Sabe, não fica: Deus, se o Senhor quiser. Isso não é clamor. Clamor é: Senhor, eu estou aqui, as coisas aconteceram assim, o Senhor sabe que eu estou com problemas nisso, naquilo, mas eu clamo agora pelo nome de Jesus. Eu peço, Senhor, entra agora com a baixo na rasque. Parece que não vou entrar no mas você tem que você tem que aprender a entrar na dimensão sobrenatural. É importante. Se você ficar na oração água com açúcar, ele vai achar assim, raso, bem rasinho. Se você começar a orar com versículos, citando as promessas, que você sabe quais são as promessas. Mas isso que adianta eu citar promessas se eu estou fazendo um monte de coisa errada? Então, cara de pau, você começa pedindo perdão pelas coisas erradas que você estava fazendo. Você libera a sua vida. Fala: Senhor, eu sei que eu tomei algumas atitudes que são totalmente contrárias ao teu ensinamento, mas eu sei também que o Senhor é amor. Eu sei também que a palavra de Jesus disse: filhinhos, não pecais, mas se pecardes, tendes o advogado. Quem é? Jesus Cristo. Então eu estou aqui me socorrendo em Ti, Senhor, porque eu preciso da Tua ajuda. Eu entro numa dimensão de oração diferente. Eu vou lembrando e citando a Bíblia. Quando você entender isso, você vai viver uma outra dimensão na sua vida. Se você quer conhecer o profundo de Deus, você vai precisar soltar as cordas e entrar lá no profundo. Não tem shoudai, não tem outro jeito. Não tem como. A nébia canta. Deus chama você para isso. Deus chama você para isso. Deus está chamando para isso. Está ouvindo? Será que você está conseguindo ouvir isso? A porta que eu abri, você não prestou atenção. Eu te chamei e eu te declarei: vem então,
Eu quero começar com você um novo tempo. Eu quero liberar você. Se você prestar atenção, eu vou te dar o que você pediu. Eu vou abrir o caminho para você passar. E eu vou liberar o seu entendimento, para que você possa viver com o seu coração a dimensão que eu te prometi. Mas não é com o pecado, nem é com a vontade humana, mas é com a proporção espiritual. Estou te chamando e estou te avisando. Algo maior tenho para você. Algo maior tenho para a sua casa. Algo maior tenho para a sua família. E você está perguntando: por que não muda? Por que as coisas não mudam? E eu estou dizendo para você: entra no clamor, busca a minha face, chama a minha presença, e eu vou te mostrar o tamanho da minha glória, o que eu posso fazer. Mas eu espero por você. Então venha logo, vem com força e determinação, porque eu tenho para você tudo que você clamou, tudo que você declarou, tudo que você pediu, já está pronto. Não vai fazer, já está pronto. É daia sol, é para agora, é para já. Se você quer, apenas clama, porque eu estou falando contigo. Amém, amado? Você precisa liberar o seu coração. Você precisa liberar o seu coração. Deus está chamando para a gente entrar nessa visão do clamor. De Boshai, Jonas 2: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz, e Tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no templo da Tua santidade. Mas eu te ofereci sacrifício com voz de agradecimento, que votei e pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Ele precisou ser engolido. Precisou o peixe ficar com ele lá numa condição que ele fala que era como se fosse o inferno. Mas ele faz o que eles pediram para ele fazer no barco. No barco ele estava tranquilo. No barco ele estava de pé. No barco ele tinha água, banheiro, tinha as coisas que ele precisava. Mas ele não clamou. Mas ele clamou quando ele estava lá no profundo, no ventre do peixe. Crente, pensa um pouco. Para que você vai esperar ir para as coisas difíceis? Se Deus está te chamando hoje para você clamar, para você rasgar o seu coração, para você falar com Ele enquanto você está tranquilo na sua casa, enquanto você está empregado, enquanto você tem a enfermidade, mas tem como controlar a enfermidade, enquanto você tem condição de falar com o seu filho, talvez cuidar de alguma coisa do emprego, sei lá o que. Pensa um pouco. Está na hora de nós mudarmos o nosso comportamento. O Senhor está te chamando para mudança agora, enquanto você está em paz praticamente. Ah não, apóstolo, eu estou no momento conturbado. O barco estava balançando e eles estavam esperando que o barco fosse afundar. Mas Deus está dizendo: eu quero o seu clamor, eu quero que você estabeleça raízes profundas. O Senhor ensinou Jonas a reconhecer que o clamor a Deus é a melhor coisa a fazer para a restituição. Para a restituição. O Senhor ensinou Jonas que obedecer a Deus o coloca mais perto do Senhor. Mas a raiz de Jonas ainda estava rasa para ser um profeta do Senhor. Amado, quando a gente quer simplesmente viver das migalhas, do pouquinho, de qualquer coisa, tudo bem. Você pode até ficar com a raiz não profunda, média, tal. Mas quando você conhece a Deus, alguém aqui já aceitou a Jesus? Então você é diferente. Você não é como o pessoal do mundo. Você deixou Jesus ser autor e consumador da sua fé. Você recebeu Ele como seu único e suficiente Salvador. Você entrou numa dimensão diferente. É mais ou menos assim. Você casou com essa mulher, você casou com esse homem. Ele não é mais o seu vizinho, ele não é mais seu conhecido de trabalho, ele não é mais aquele amigo lá da escola.
agora é marido, formou família, gerou intimidade. Deus quer viver essa intimidade com você, algo pessoal, algo que gera futuro, que estabelece prole, que dá futuro de filhos e etc. E nós muitas vezes não estamos olhando para isso, que Deus está querendo nos dar frutos, coisas boas, grandes, tremendas, gloriosas, justas. E eu estou aqui olhando e pensando, peraí, Jonas conheceu o poder de Deus, não conheceu? Mas aí ele vai até Nínive, né? Ele vai até Nínive, fala com o povo lá. Sabe o que o povo faz? Mais de 120 mil homens, eles se arrependem. Eles colocaram todo mundo de jejum, até os animais eles colocaram de jejum naquele dia, porque ele foi lá e falou que Deus estava mandando que todos entrassem em jejum. E aí o rei de Nínive pegou todo o povo e colocou todo mundo em jejum, mas ele foi mais longe, ele colocou as crianças em jejum, ele colocou os animais em jejum. E aí Deus fez o quê? Não destruiu a cidade. Deus aceitou, né, o quebrantamento do coração deles. E agora, quando ele olha para o Jonas, sabe o que Jonas está? Bravo. Jonas está bravo, porque ele queria que Deus fosse lá e descesse com um raio e matasse uma porção e fizesse um monte de coisa, porque eles eram errados, porque eles tinham muitos pecados. Era verdade, eles tinham mesmo. Mas quando Deus mandou Jonas lá, ele mandou ele para corrigir o povo, não para matar o povo. Se fosse para matar, ele não mandava Jonas, ele mandava o raio do céu, já matava, acabou. Mas ele queria o quê? Salvação, transformação. E nós muitas vezes não entendemos o que Deus quer. Na verdade ele não quer prejudicar pessoas, na verdade ele não quer atingir o povo do mundo. A verdade é que ele quer converter o povo do mundo. Ele quer que o povo não se perca, que o povo não se prostitua, que o povo entenda que existe um Deus, e que esse Deus ama eles. Eles é que não amam a Deus. A escolha não é Deus não amá-los, é eles entenderem quem é Deus. E aconteceu isso aqui com Jonas. Deus olhou para ele e viu assim, poxa, não é possível, Jonas ainda não está preparado. Precisamos, antes de dizer que somos cristãos, entender o que agrada o coração do Senhor, entender porque Deus permitiu que Jesus entregasse sua vida, né, em troca da nossa. Esse amor é o que alimenta nossas raízes, mas você não vai encontrá-lo no raso. Uma pessoa que é rasa não conhece o profundo do amor de Deus. Você já viu quando o pessoal conta testemunhos? Os testemunhos eram, ia morrer e não morreu. Como foi do irmão até da área financeira, ele falou, comprei uma moto, paguei metade do valor da moto, aí quando foi trocar por um carro, ele chegou lá e o cara pagou o valor cheio da moto, mas quando ele foi comprar o carro, ele baixou o preço do carro e ele acabou pagando um valor metade do preço do carro. Então esse circuito mostra o tamanho do amor de Deus, porque toda essa diferença financeira deu a ele o que? A condição de ter o carro que ele queria. De outra maneira não haveria. E é isso que Deus fala, peraí, você tem que ter raízes profundas para viver os meus milagres, para viver a cura, para viver a restauração do filho, para a restauração do casamento, para você viver uma intimidade perfeita com Deus, naquilo que Ele é. Nós às vezes pensamos nas coisas materiais, mas como é bom a gente entrar na intimidade com Deus, como é bom a gente conhecer Ele, falar para você, Ele falar com você, né? É interessante porque a bispa veio aqui na segunda-feira, tinha a oração à noite, e ela veio para cá. Eu falei, eu vou ficar orando em casa, e eu fiquei sentado lá fora de casa, né, na parte de fora, e comecei a falar com Deus, e Deus foi falando algumas coisas. E quando ela chegou lá, ela falou para mim assim, Deus falou isso, isso, isso. Eu falei, pois é, Deus falou isso, isso comigo também, a mesma coisa. Mas como pode? O amor e a misericórdia de Deus está ligando você, mas você precisa sair do raso, porque eu comecei a falar com Deus e o céu estava todinho coberto, todinho, várias nuvens, e eu falei, Deus, eu sei que tem uma lua em algum lugar aí, se o Senhor está me ouvindo mesmo, se a gente está conversando, posso pedir algo para o Senhor? Eu queria ver a lua, é o sinal que eu vou saber que o Senhor está me ouvindo na oração. Fazia 3 horas que estava orando, e de repente as nuvens foi abrindo, e quando eu olho, quem está lá? Eu nem sabia onde ela estava,
e ali está a lua. Eu agradeci, obrigado Senhor, tal, fechou de novo. Ele tem um jeito de responder a você, de mostrar a você que a sua oração tem rumo, tem objetivo, tem propósito, e que Ele está ouvindo sim a sua oração. Porque a primeira coisa que a gente pensa é que você está orando para nada, do nada, sozinho. Não, filho, Ele está te ouvindo. E quanto mais tempo você ficar na presença dEle, falando com Ele, conversando com Ele, mais Ele vai se mostrar a você. É isso, ter raiz profunda, é você ter capacidade, condição de entrar nessa dimensão. E agora eu olho para Jonas, e Jonas não entendeu, porque ele ficou bravo. Como Deus não acabou com aqueles homens, como Deus não terminou com elas. É necessário ter raiz profunda para ter água pura, água viva. Você tem que ter raiz profunda, e aí você pode receber da palavra especial para você. Você pode ter essa água limpa para você, você pode ter essa diferença para a sua vida. Lá em Jonas 4 é o que fala: mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: ah Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Você percebe que a pessoa, quando ela tem uma raiz muito rasa, ele começa a desvalorizar a vida. Melhor morrer, não tem razão, eu estou muito chateado, o Senhor é muito piedoso, é muito amoroso. Amados, isso pode acontecer até com a gente mesmo. Quantas vezes pode acontecer de alguém que fez mal para você, depois se converte, e o que você pensava de mal que ia acontecer para ele não aconteceu, e você começa a ficar bravo com Deus. Espera aí, Deus, aquele cara fez mal para mim. Na realidade, Deus não está procurando a quem punir, Deus está procurando a quem salvar. E essa é a diferença, porque a gente não entende o trabalhar de Deus, a gente não presta atenção naquilo que Ele quer nos dar. Ele quer nos dar vida, e vida é diferente. Se ele fosse para matar, ele deixava o diabo trabalhar. O diabo é bom nisso, veio para roubar, matar e destruir, acabou. Mas não, ele veio para dar vida. Então ele quer que você tenha vida, ele quer que aquela pessoa que fez o mal tenha vida. Até porque você sabe que se você matar alguém que está endemoniado, aquele demônio não morre, ele sai daquela pessoa e procura uma nova pessoa para fazer a sua morada. Você lembra dos porcos? Quando ele falou: manda a gente sair, tal, entrar nos porcos, entraram nos porcos. Em seguida, o que aconteceu depois? Os porcos se precipitaram e morreram, caíram das pedras e morreram. Mas os demônios morreram? Não. É isso que nós precisamos entender. Por isso que a visão de Deus é salvação, porque Ele sabe que o mal que age no ser humano veio do inimigo, veio daquele que quer acabar com a criação de Deus. Então, se nós nos apegarmos a Deus, nós seremos fortes para que Ele não tenha o poder que Ele pensa que tem, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. É isso que muda. E aqui nós vemos Jonas agora todo chateado, e de repente acontece uma coisa. Jonas senta, Deus vai lá, faz a aboboreira crescer as folhas rapidamente, de um dia para o outro, cobriu a cabeça dele e ficou embaixo de uma sombra.
Nessa hora ele estava feliz, porque ele estava debaixo de uma sombra. É o ego, né? É o ego próprio, é aquilo que a pessoa quer para ela. Se vai acontecer ruim para cá, para lá, não importa, eu ficando bem, o resto está bom, deixa para lá o resto. E aí Deus faz de propósito, que aquele bicho fosse e matasse, né? E anulasse. Agora eu começo a pensar, aquela planta tinha uma raiz rasa, porque se ela tivesse uma raiz profunda, quantas vezes você já viu o carro bater numa árvore e a árvore ficar de pé e o carro ficar todo arrebentado? Raiz profunda. Quantas vezes você já viu, de repente, alguém cortar um galho grande da árvore ou coisa parecida e ela continuar lá, porque ela tem raiz profunda. Mas a boboreira não tinha. Ela nasceu num dia e morreu no outro. Estava raso. E aí o que ele faz? Então disse a Jonas: é caso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele diz: é justo que me enfades a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em outra noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também ainda muitos animais. Como é que nós estamos? Porque a visão de Jonas era rasa. Ele, apesar de parecer assim, poxa, ele saiu do ventre da baleia, ele recebeu um milagre. Quantos crentes você conheceu que receberam milagres, mas depois não seguem a Deus fielmente? Quantas pessoas aceitaram a Jesus, foram transformadas, mas não são fiéis, pecam, assim, pecam, o que eu falo não é um pecadinho, faz coisas bem erradas mesmo, propositais, sabendo o que está fazendo. Quantas pessoas? Eu conheci uma moça e foi começo do meu pastorado, ela pegou um câncer muito forte e chegou ao ponto de ter que cortar um pedaço da língua, tirou um pedaço do fígado, foi uma coisa assim bem ruim, né? Ela tinha até um filho pequeno, e de repente ela levava ela para a igreja, só colocava assim num colchão, e ela assistia o culto deitada, porque não conseguia levantar. E aí chegou um ponto que ela falou assim: eu quero me batizar. Eu falei: você quer se batizar? Quero. Eu fui batizar ela. Então eu tive que descer no batistério, lá na igreja tinha um batistério com escada, desci com ela no colo, mas era tão leve, que deu para descer tranquilo. Para afundar ela na água, eu tive que abraçar, assim, segurar ela, né? Falar para ela: segura a boca, e abaixar o corpo inteiro para ela ser batizada, porque ela não tinha como ficar de pé. Mas quando eu fui descer, a pergunta que Deus mandou falar para ela assim: o que é que você quer que Deus faça? E ela falou que queria ser curada para ficar na presença de Deus. Eu falei: amém. Quando eu batizava, né, hoje mais os pastores, mas eu sempre falava isso: pede agora o que você quer, porque Deus vai te dar como presente. E normalmente acontecia. E ela saiu, as irmãs começaram a orar por ela, ela sumiu da igreja, todo mundo falou: ela morreu. Passou um tempo, ela aparece, cabelo comprido, andando, normal. O que aconteceu? O médico falou que eu fui curada. Meu fígado voltou a crescer, se completou, né? A língua cicatrizou, o cabelo está aqui, está perfeito. Uau, eu comecei a dar glórias a Deus, ficamos felizes, eu e minha esposa demais, e tal, e aquela coisa toda. Passa um tempo, ela sumiu da igreja. E a gente falou: onde será que ela anda? O que aconteceu? Será que ela não está bem? Será que o câncer voltou? Será que será? Aí quando nós fomos saber, ela falou assim: olha, eu perdi muito tempo da minha vida com a enfermidade, então agora eu estou aproveitando curtir a minha vida. Como assim? Eu vou quinta, sexta, sábado e domingo, eu vou para os bailes, né? Tá, não sei o que, eu gosto de chorinho, gosto disso, gosto daquilo, e eu estou bebendo o que eu posso, porque meu fígado foi curado. Aí você fala assim: você já imaginou a dor no coração de Deus, de ver uma pessoa que estava já, né, zerada, e Ele dá a vida para ela completa, a pessoa ficou perfeita, e ela vai para a farra,
Larga, não é só vai para a farra, larga totalmente a igreja, porque agora ela precisa aproveitar todo o tempo que ela perdeu. Será que ela entendeu o que Deus fez na vida dela? Ela era uma morta, e Deus deu a vida dela. Então a vida não é mais dela, pertence a quem? E ela fala para ele isso. Eu nem sei onde ela foi parar no final, não fui atrás, também não acho que não é problema nosso. Mas eu fiquei muito abatido na época. Eu falei, Deus, perdão, porque, né? Mas eu imagino assim, se nós que somos qualquer coisa, dói o coração, como fica o coração de Deus quando ele vê uma coisa dessa acontecer? Olhando agora para Jonas se doendo porque a boboreira que fez sombrinha na cabeça dele morreu, mas as 120 mil pessoas que estavam na cidade de Nínive, que já estavam decretadas que iam morrer, tomaram a atitude de aceitar a palavra de Deus, ou seja, entraram em jejum, fizeram o que pediu e não morreram. Aí nós começamos a entender que Deus quer pessoas que tenham raízes profundas. Será que dá para a gente mudar hoje a nossa visão? Deus estava dizendo para Jonas, Jonas, pare de chorar por estruturas, comece a receber de mim, aprofunde a sua raiz. Jonas, passe a chorar por pessoas. Fala assim, Jonas, pare de chorar por estrutura, comece a chorar por pessoas. Ele ficou todo conduído com uma aboboreira que não tinha vida, que não tinha nada, mas não ficou conduído por pessoas. Agora Jesus veio para salvar o quê? Então se você quiser alegrar Jesus, você vai se comportar como? Olhando para a estrutura ou olhando para pessoas? Você começa a entender que quem tem raízes profundas, ele se apega não à estrutura, mas àquilo que é o que alegra o coração de Deus, que a estrutura de Deus é pessoas. Amar ao próximo como pessoas. As nossas raízes profundas nos colocam na intimidade com Deus, mas quando eu tenho raízes profundas e estou ligado a Deus, automaticamente eu gero frutos. E os frutos que eu gero, você já viu alguma árvore comer o fruto que ela gera? A árvore de maçã, de repente o galho vai e come as maçãs. Todo o fruto que ela gera é para pessoas. Quando eu falei agora há pouco da tâmara, é interessante lá na região toda, não só Israel, mas toda a região, o que eles fazem com a tâmara. Eles adoçam o café com o mel da tâmara, eles fazem doce, mas tem tanta coisa lá que você fica assustado e fala, como é que pode? Aquela época que, vamos dizer assim, não tinha geladeira, não tinha uma porção de coisas, eles deixavam ela secar, levavam, né, com eles no saquinho, nas coisas, e aquilo às vezes atravessava o deserto, aquele era o alimento, porque era energia, porque dava, né, força, porque se colocasse água e misturasse, virava um suco ou pelo menos um refresco. Aí você fala assim, no meio do deserto, se tem raízes profundas, com certeza vai dar fruto. Se der fruto, é para alimentar alguém. Será que nós estamos prontos para ter raízes profundas? Porque você vai alimentar a sua família, você vai alimentar a esposa, o marido, o filho, a filha, o pai, a mãe. Você vai começar a ter uma palavra para falar que vai mudar a vida das pessoas. Nós temos que entender esse mistério. As pessoas estão presas às estruturas. Você não sabe, eu estou passando financeiramente apertado, não é fácil, tem gente lá que me deve, o outro que não sei o quê, eu estou com problema, o salário não está sendo pago, isso e aquilo. Querido, para de olhar para isso agora e comece a olhar para Deus, porque ainda que você estivesse como Jonas, lá no ventre da baleia, lá no inferno, se você clamar, ele faz a baleia ou o peixe grande lá te vomitar, tira você daquela situação horrível, ele coloca na sua condição. Jonas estava lá no sol, ele fez uma boboreira crescer e proteger ele com a sombra. Ele está pronto para mudar a tua história, ele está pronto para abençoar a tua vida, ele está pronto para te fortalecer, ele está pronto para te dar sabedoria e graça, ele está pronto para te preparar para coisas grandes, mas você precisa entender o seu chamado.
deixa de ter raízes rasas para ter raízes profundas. Nós estamos vivendo um período onde o mundo tenta empurrar as pessoas para coisas bem rasas, para satisfação momentânea, e depois nós não conseguimos enxergar o que está acontecendo. As pessoas estão presas às vezes no celular, presas nas coisas da internet, não sei o quê, depois não conseguem conversar com seres humanos, estão ligados na estrutura, mas estão distanciados daquilo que alegra a Deus, e por isso sofrem. Nós estamos precisando voltar às origens, à nossa base. Deus quer te abençoar, Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer abençoar a tua família, Deus quer abençoar os seus filhos, Deus quer abençoar os filhos dos seus filhos, Deus quer abençoar a sua empresa, mas para isso você precisa estar pronto. Vamos revolver essa terra, vamos deixar as raízes se aprofundarem, para que Deus possa falar através de você e abençoar você de uma forma especial. Amém, amado?